para alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos pisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que cante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos pisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações e erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que cante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Nessa caminhada de luz sem fim. Essa música, assim, eu vi que até a amiga ali, as pessoas já cantando, né? Essa música é muito legal, ela assim, lembra a gente muitos tempos de evangelização, e a mensagem dela é assim, muito atual, né? Os tempos que nós estamos vivendo, é muito atual a gente falar em unificar, né? Em trazer a luta. É isso aí, meu amigo. É do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de número 52 tem como título Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos os benefícios, faz-se preciso bater a porta para que ela nos se abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar?
Começa amando os doentes, interessando-se pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Deseja acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conservação elevada, mas também por atitude de sacrifício, como formas de sua vida. As qualidades excelentes dos dons que procedem de Deus, entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Vamos elevar os nossos melhores pensamentos ao nosso Criador, Criador de tudo e de todos, e a Jesus, esse Espírito iluminado que esteve conosco há mais de 2000 anos, nos dando o caminho, as práticas da nossa evolução espiritual, para que a gente possa estar aqui hoje, através de Kardec, que codificou os nossos livros, o nosso Pentateuco, para que a gente pudesse conhecer melhor a mensagem evangélica do Cristo e pudesse praticá-la, como a mensagem colocou. Cada um de nós tem a chave para abrir a nossa felicidade, para que o nosso espírito possa entrar dentro desse movimento magnífico e espiritual da nossa vida futura, a nossa vida maior. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para estudar, estamos aqui para receber palavras, mas elas de nada valerão se nós não praticarmos na nossa vida cotidiana. Então, dessa forma, pedimos aos Espíritos protetores que protegem a nossa casa, que protegem todas as casas do 43º seu, para que estejam conosco hoje congregados num só pensamento, para que a gente possa ter uma reunião produtiva e a gente possa aprender mais um pouquinho da iluminação que nos levará ao mundo maior. E assim, pedimos a Deus, pedimos aos Espíritos que estejam conosco e nos intuam para esse evento de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito boa noite. Que alegria poder partilhar esses momentos de espiritualidade, de vida com cada um de vocês. Formulo a todos votos de paz, de bem, rogando ao amigo Jesus permaneça conosco e nos guarde nas suas vibrações de muito amor. Eu agradeço o convite por fazer parte desse mês espírita aqui em Maricá. Já estive algumas vezes no Grupo Espírita Luz da Vida, estou vendo alguns companheiros aqui, já amigos queridos de outras vezes, né? Antes do período da Covid, que nos afastou um pouco, mas agora nós estamos nos irmanando novamente, e por primeira vez nesta casa. Na noite de hoje, para nós refletirmos sobre essa mensagem do Espírito de Verdade, na nossa Revista Espírita de 1862, julho de 1862. Mas antes da gente passar para o texto propriamente dito, eu quero fazer uma homenagem ao codificador, relembrando os versos de Amaral Ornelas, Gustavo Adolfo do Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando esse poeta já desencarnado nos trouxe um soneto, falando mais ou menos assim: trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana.
em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé vibra, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Recebe a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a suprema vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus na glória que te elevas, nosso preito de amor, nos tributos da história. Esses são versos endereçados ao nosso codificador. E por que homenagear Kardec? Kardec não é aquilo que nós chamaríamos de um santo. Nós não colocamos Kardec num pedestal para dizer São Kardec. Mas a gente tem por Allan Kardec uma profunda gratidão, uma profunda reverência por alguém que abdicou de sua vida para que nós hoje tivéssemos a veneranda doutrina espírita. Estar no século XIX, quando ele abdicou da cátedra, ele era um professor, era um conhecido homem das letras, alguém que era reverenciado pelos seus títulos, pela sua projeção na sociedade, para dedicar-se a fenômenos que começavam em Paris, começavam com as mesas que davam respostas, depois com espíritos que mandavam suas respostas através de uma prancheta, depois pela mão dos médiuns, e ele observando o que inicialmente parecia um passatempo e dali tirando verdades profundas. Verdades que haveriam de mudar a verdadeira história da humanidade. E ele resolve percorrer aquele caminho sem temer adversários, sem temer dedos que se lhe apontassem em riste, sem ter hora para dormir, sem reclamar qualquer tipo de consideração, sem reclamar quando a doença lhe visitasse. Ele prossegue, porque percebia que aqueles que haviam partido e que nós chamamos espíritos, davam mensagens que traziam Jesus de volta, que faziam reviver a proposta de Jesus e agora falando de imortalidade. Revivecendo a proposta do amor em novas tintas, de forma que nós pudéssemos nos relembrar de Jesus e acolher na alma a sua proposta de vivência da fraternidade, agora sob o signo da caridade, que é o amor em movimento. Então, homenagear Kardec é homenagear alguém que se despiu dos títulos, que abdicou da própria vida, para que hoje nós tivéssemos a doutrina espírita. Então, quando começamos homenageando Allan Kardec, foi uma breve e pálida homenagem a alguém que deixou de ser Hippolyte Léon Denisard Rivail, homenageado no mundo pelos seus títulos, pelos seus livros, pelo educador que era para se tornar Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, por meio de cuja análise os Espíritos trouxeram e ele revisou, submeteu à pluralidade do ensino, submeteu ao crivo da razão, e hoje nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese. E poucos de nós nos damos conta que Kardec tem mais de 20 livros, gente. Temos os 5 que fazem parte do Pentateuco, mas temos outros, como a Viagem Espírita, de 1862, como que é o Espiritismo, de 1859, como o Espiritismo, na sua expressão mais simples, de 1862, e a Revista Espírita, que foi uma proposta que Kardec começou em janeiro de 1858 e só acabou quando ele desencarnou. Porque em 31 de março de 1869, quando ele desencarnou, a Revista Espírita de abril de 1869 já estava pronta. Ou seja, aquele que tinha ido à sua casa para pegar os exemplares da Revista Espírita, quando chega ele tinha sofrido um acidente vascular cerebral. Ou, para alguns biógrafos,
um ataque do coração. Não importa. Importa que ele desencarnou trabalhando, confeccionando a Revista Espírita. E o que é a Revista Espírita? É um poderoso manancial de textos que Kardec recebia. Kardec, para vocês terem uma ideia, isso está na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. Recebeu comunicações de mais de 1000 médiuns, localizados em casas espíritas ao redor do mundo. Ele se comunicava com esses médiuns, recebia essas mensagens e igualmente trocava cartas, porque na época não tinha o WhatsApp, tá? Não tinha Facebook, não tinha Instagram. As comunicações eram através das cartas, das missivas ou epístolas que ele escrevia e depois recebia. Então, eram textos que iam, eram textos que voltavam. Por isso, a Revista Espírita ela é conhecida como a Tribuna de Allan Kardec. Mas também é conhecida como a Revista de Estudos Psicológicos. Por quê? Porque são textos que evocam a ciência, a filosofia, a religião, mas igualmente nos falam de psiquismo, de ser humano, de estruturação da sociedade. A Revista Espírita, então, era uma forma de Kardec ter um laboratório. O que é um laboratório? Antes de eu levar os temas para os livros das obras básicas, deixa eu submetê-los ao crivo da razão. Deixa eu submetê-los às pessoas, receber críticas, ouvir dos Espíritos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que um texto esteja suficientemente testado para que eu coloque na codificação. Tanto isso é verdade que muitos textos que se encontram na Revista Espírita, nós os achamos na codificação. Outros textos nós não os encontramos. Quer dizer que não sejam bons? Não. Quer dizer que não foram suficientemente testados. Ou às vezes nem deu tempo, porque Kardec desencarnou em 1869. Na noite de hoje, então, nós vamos estudar um texto da Revista Espírita de 1862. Julho de 1862. O título bastante sugestivo. Uma telha. Quando eu saio de casa para dizer que eu vou fazer uma palestra espírita e alguém me pergunta o tema, uma telha, a pessoa ela tira um sorriso de canto de orelha. Uma telha, isso é uma palestra espírita, porque o texto ele é sugestivo e creio que o Espírito de Verdade quis dar esse título para que nós marcássemos com letras profundas o que a mensagem quis dizer. Eu poderia contar esse texto ao sabor da minha emotividade, mas hoje eu vou fazer diferente, se vocês me permitem. Vocês permitam que eu leia o texto? E por que eu vou ler o texto? Para que a gente se afine em pegar a Revista Espírita. Estão vendo? Eu tenho uma Revista Espírita na mão, porque a gente às vezes nem conhece o livro. Hoje a gente faz tudo pelas redes sociais, é tudo rápido. Eu digito alguma coisa e o mestre Google, né, assim que a gente chama, traz a resposta imediatamente, que a gente pouco lê, pouco estuda, pouco dialoga sobre aquele assunto. Então hoje eu vou ler, até mesmo porque se eu ler, eu não tiro nada do Rafael. Fica tudo sendo do Espírito de Verdade. Se ficar cansativo, vocês me falam. O texto é pequeno, a gente faz a leitura e depois a gente vai costurando. Pode ser assim? Mineira que gosta de costurar, gente. Mas eu sou casado com uma mineira de Governador Valadares. E se não fosse ela, eu sequer estaria hoje fazendo uma palestra. Então vamos lá. Uma telha é uma mensagem obtida na Sociedade Espírita de Paris pela médium Senhora C. A gente que é mais estudioso sabe que esse C pode ser da Senhora Carlotti, pode ser da Senhora Costel. Mas é curioso, Kardec não colocava nome de médium. Hoje os médiums, psicografia de fulano de tal. Às vezes o nome do médium vem maior que o nome do espírito. Às vezes o nome do médium aparece mais que o nome dos espíritos. E Kardec nunca
colocou o nome, está aqui, ó. Médium, senhora C. E por quê? O médium é o menos importante, gente. O médium é apenas o intermediário. A gente tem que avaliar a mensagem. Conseguem visualizar o codificador dando logo de início um ensinamento para a gente? Agora vamos ao texto. Uma telha. Um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai nos pés. Parece até algo que a gente está lendo uma revista de quadrinhos, né? Mas olha a perspicácia do Espírito de verdade. Ele diz, que sorte. Um passo mais e eu estaria morto. Imaginem, um homem passando na rua, cai uma telha na frente e ele dá aquele suspiro. Que sorte. Será que foi sorte? E tudo a gente chama de sorte. Um passo mais e eu estaria morto. Vamos continuar. Em geral, é o único agradecimento que envia a Deus. Entretanto, esse homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, caramba, fugiu da telha, mas não fugiu da doença. Talvez tenha sido melhor até ter morrido da telha, que pelo menos contava algo diferente. Brincadeira, tá, gente? Porque assim eu acordo todo mundo. Mas vamos seguir. Porque foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como toda a gente. Foi o acaso, dirá o incrédulo, como ele próprio disse. Que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A essa pergunta o espírita responde: a cada instante escapamos de acidentes que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver amanhã e que assim devemos sempre estar preparados para partir? Profundo isso, hein, gente? Alguém aqui sabe a hora que vai partir? De morte de telha ou de morte de cama? Se eu soubesse a minha hora, eu talvez agiria diferente. Mas como eu não sei, o que eu tenho que fazer? Agir no bem em todos os instantes. Porque eu posso morrer da telha retornando para Niterói, ou posso desencarnar daqui a 100 anos. Então o precavido canja de galinha, não é verdade? Deixa eu abraçar quem eu tiver que abraçar, fazer o bem que eu tiver que fazer, antes que a telha chamada desencarnação ou a morte me pegue na cama. Vamos seguir aqui. Mas que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Tomais disposições, arranjais os negócios, muni-vos de provisões e de coisas necessárias para o caminho. Desembaraçai-vos de tudo quanto pudesse atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, parti sem receio, certo de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjai cartas de recomendação. Suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem no dia seguinte, que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, teríeis disposto todas as coisas para a vossa utilidade e vossa conveniência. Então, todos os dias estáis dispostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. E contudo não pensais nisso, mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes, ao quais escapais. E só lhe tendes essa expressão: que sorte! Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra, porque de maneira por ela se realizar, depende a vossa felicidade futura.
O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração. Como alguém que caísse na água, como uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem é o perdão àqueles que vos ofenderam. São os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar, a fim de conquistardes o perdão. Pois os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois que a hora da partida pode soar de um momento para o outro, e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo, a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estarem sempre prontos a partir ao primeiro sinal, a fim de não seres tomados de surpresa. O Espírito da Verdade. Gostaram do texto? Agora, se eu perguntasse para vocês assim, qual é a moral do texto? Não é assim que te perguntava quando a gente era mais jovem? Qual é a moral do texto? Uns poderiam dizer, o Espírito de verdade está me agourando. É essa a moral, gente? Não, não é essa a moral. Letra A, P, resposta incorreta. O Espírito de verdade está dizendo que se uma telha cair na minha frente, eu vou morrer dias depois. É essa a resposta, gente? Letra B, P, resposta incorreta. O Espírito de verdade está me dizendo, eu sou um Espírito imortal, que vim para essa terra e vou voltar para a vida verdadeira. Eu não sei nem a hora, nem o lugar. Então o bem que eu tiver que fazer, a pessoa que eu tiver que perdoar, eu devo fazer hoje e agora. É essa a moral, gente? C, resposta correta, C de Cristo. Porque na faculdade, quando os alunos colam, eles falam assim, C de Cristo. Né? Dá até uma força maior. E é isso. O que o Espírito de verdade está dizendo para nós é isso. Eu, Rafael, agora no mês de maio, vou fazer 43 anos. A minha esposa diz que eu tenho um pouquinho menos. Mas toda esposa é assim mesmo, né? Quando olha para o marido e ainda ama, fala que ele tem um pouquinho menos. Quando já não ama bastante, costuma dizer aquelas coisas que eu não preciso repetir, né, gente? Mas graças a Deus, aqui todo mundo ama todo mundo. Nós não sabemos a hora que nós vamos voltar. Eu sei a hora do meu ticket de encarnação. 26 de maio de 1980, 1h10 da tarde. Hospital Santa Terezinha, na cidade de Itapiruna. O hospital nem existe mais, mas graças a Deus eu estou aqui. Vou fazer 43 anos. Eu sei a hora que eu vou voltar? Não, eu queria. Vou contar uma coisa para vocês. Eu queria viver no mínimo 100 anos. Porque eu fico fazendo uma contabilidade assim. Com 100 anos eu vou ter feito umas 500 palestras. Mas eu não sei. Eu posso receber o WhatsApp, porque a desencarnação hoje é assim. O WhatsApp da desencarnação. Daqui eu vou para lá e nem termino a palestra. E isso é uma coisa natural, porque estar vivo, encarnado, e estar desencarnado, vivo também, é um fenômeno natural. A morte, como a gente conhece dessa forma mitológica, que nos traz medo, que nos traz pavor, não existe, gente. Então desencarnar é um fenômeno natural, normal. Assim como é normal sentir saudade das pessoas, sentir tristeza. A gente sente a dor, saudade, mas não pode sentir a dor de ficar questionando Deus, a dor revolta. Mas a essência do texto me diz, Rafael, você encarnou, mas a hora que você vai voltar, você não sabe.
Pode ser que não exista uma telha te avisando. Então, o homem de bem que você tem que ser, seja hoje, seja agora. A mensagem, então, que o Espírito de verdade traz para cada um de vocês é essa. Que a gente possa aproveitar nossos segundos, porque com menos de 1 minuto a gente diz para uma pessoa que a gente ama. Com menos de 1 minuto, ativa-se uma bomba atômica, como aquelas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. A mesma mão que com menos de 1 minuto faz um carinho, é a mesma mão que puxa de um revólver e mata uma pessoa. Qual é o diferencial? A minha vontade, o meu compromisso com o bem, a minha decisão de me tornar uma pessoa melhor. Eu aprendi com José Raul Teixeira, um grande amigo lá da Sociedade Espírita Fraternidade, da qual eu sou, que nós devemos viver cada minuto da nossa vida com o encantamento que a gente vive os primeiros momentos. Como é isso, o encantamento dos primeiros momentos? Vocês se lembram do primeiro salário que vocês receberam? Eu vou contar o meu. Eu quis comprar todos os biscoitos recheados do Martins, que era um supermercado que tinha em Itapirona. Porque menino pobre, quando ganha o primeiro salário, ele quer comprar tudo de bife e de biscoito recheado. E haja disenteria depois, porque eu comprei chocolice, eu comprei bom. Mas era uma coisa que estava na minha cabeça. Lembram-se do primeiro beijo, da primeira professora? Todas as coisas que a gente faz, a gente tem que fazer com encantamento, com a beleza, com o prazer, como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Cada vez que eu te encontro, eu tenho que ter a alegria da primeira vez que eu te encontrei. Te abraçar, sentir-te como minha irmã, passar-te a melhor energia, não deixar a chama morrer. O que a humanidade está perdendo hoje é a esperança, é a alegria, é o encantamento. Não sabemos nós se vamos ter o dia de amanhã para exercitar isso tudo. Mas, diz Camilo por José Raul Teixeira, que nós devemos ter a responsabilidade do último momento, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Quando chegarem em casa hoje, dê um beijo na esposa. Ah, mas se eu fizer isso, quando eu chegar em casa hoje, ela vai estranhar, porque tem muito tempo que eu não dou esse beijo. Não só dá o beijo, diz que ama. Ah, mas se eu der um beijo e disser que amo, ela vai dizer que eu estou obsidiado. Joguem a culpa no palestrante que foi na casa espírita, porque aí está tudo resolvido. Nós não sabemos se ela vai estar encarnada amanhã. Eu me lembro de uma história de um homem que visitava a esposa. Ela tinha Alzheimer. E estava lá, fazia carinho daqui, fazia carinho dali. E, ei, ela não te conhece mais. Mas eu conheço ela. Eu vivi com ela tantas décadas da minha vida. Ela molhou o pão no café de manhã muitas vezes, porque eu gostava. Então agora eu estou fazendo a minha parte. Se ela sabe ou não, a doença é transitória, mas eu estarei com ela até o fim. A responsabilidade que a gente faz as últimas coisas. Porque cada momento é precioso. E daí a gente puxa, porque o Espiritismo é bom, porque nos permite albergar as mais variadas propostas dentro da proposta espírita. E se não estiver contrário ao livro espírita, está valendo. A gente puxa do budismo a grande reflexão de que o meu melhor momento é aqui. Dimensão lugar. É agora. Dimensão tempo. Porque vejam, onde nós estamos? Aqui. Não estamos na Disney, não estamos em Paris, não estamos, porque a gente só pensou nos lugares bons, né? Não estamos lá no Afeganistão, não estamos lá na Síria, estamos aqui em Maricá. Esse é o nosso melhor lugar.
para fazer as coisas com o encantamento das primeiras florações, com a responsabilidade, porque pode ser a última, e a nossa melhor dimensão de tempo, agora. Este é o momento decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Os versos não são meus, os versos são de Alta de Souza, para um jovem baiano de Feira de Santana, que foi procurar Chico Xavier. O que eu faço? E Alta de Souza, psicografando por Chico Xavier, diz para o jovem baiano, o nome dele era Divaldo Pereira Franco: agora, eis o teu melhor momento. Abre o teu coração ao Cristo vivo, não permita que o tempo marche em vão. Que nós saiamos daqui com essa certeza. A certeza de que a vida é perene. É perene, encarnando, desencarnando, mas eu tenho uma proposta para a atual encarnação. Um compromisso de amor. Um compromisso de ser uma pessoa melhor. Um compromisso de servir. Um compromisso de parar de brigar. Um compromisso de perdoar as pessoas. E para tanto, como eu não sei se eu vou desencarnar amanhã ou daqui a 100 anos, o espírito, irmão X, nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, conhecem? Tem uma página chamada Treino para a Morte. Para morrer precisa treinar, gente. Eu sempre tive uma rusga com essa página. Mas hoje eu admito que essa página é assim, encantadora, porque ele nos traz lições. E eu, se eu pudesse fazer uma parceria com ele, eu sugeriria que ele trocasse o título. Treino para a Vida Verdadeira. Fica melhor? Não, mas eu não sou escritor, não sou imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, treino para a morte. É o que ele colocou. Onde ele nos traz algumas sugestões. Eu não vou pegar todas, porque não dá tempo. O relógio aqui está me dizendo 19h31. Mas eu vou trazer algumas propostas. Repensar a nossa espiritualidade. Eu sou um espírito. Ponto número 1. O que isso quer dizer? Eu não sou um corpo de carne. Porque muitas pessoas acham, eu sou um corpo de carne e tenho um espírito. Não, é o contrário. Eu sou um espírito. Estou mergulhado temporariamente no corpo de carne. Aqui eu estarei durante algum tempo para cumprir determinadas tarefas. Eu já vivi antes, vou continuar a viver depois. Então, se eu sou um espírito e estou temporariamente num corpo de carne, eu tenho que pensar como um espírito, falar como um espírito, viver como um espírito. O que isso quer dizer? Como é pensar como um espírito? Pensar partindo da premissa que a vida não acaba no túmulo. Como é isso? Melhorar a sintonia dos meus pensamentos. Parar de pensar tanto mal. Parar de querer tanto mal das pessoas. Por uma razão muito simples. O mal é um bumerangue que a gente atira e volta para a gente mesmo. Falar como um espírito imortal. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. Diz o espírito André Luiz que quando a gente fala, a gente plasma ideias na mente das outras pessoas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, pelas fofocas. Tem fofoqueiro aqui? Eu não precisa ninguém se entregar, porque se entregar eu seria o primeiro. Nós ainda fazemos calúnia? Porque tudo isso, gente, vai contabilizando em desfavor nosso mesmo. Agir como um espírito imortal. Agir como alguém que não vai morrer. Eu me lembro de conversando com um jovem materialista, tempos atrás, ele disse assim: ou a gente goza a vida, ou a vida vai gozar da gente. E eu pensei, puxa vida, que lógica. E eu perguntei para ele, o que é gozar a vida? Aí ele, ser bobo ou faz de bobo? Foi a pergunta que ele me fez. Porque ele, na cabeça dele, achava que eu é que era o bobo.
Mas eu não prossegui com o diálogo, porque eu sabia que para ele gozar a vida era perpassar a sua romagem aqui no planeta Terra, locupletando-se de tudo que o planeta pode dar. E quando a gente desencarnar? Como é que a gente vai fazer? No plano espiritual tem bebida, gente? Tem drogas? Tem situações onde eu posso estar em constantes festas? Não estou julgando ninguém. Mas para a gente se dar conta de que se essas coisas não existem do lado de lá, para que eu continue a me satisfazer, o que eu vou ter que fazer? Ficar do lado de cá, explorando outros corações que estão nos mesmos padrões de vício. A vida é para ser vivida com a nossa melhor dignidade, com a nossa melhor alegria. Se a gente erra, a misericórdia de Deus nos levanta. Mas a cada dia das nossas vidas nós temos uma página em branco, como diz a benfeitora Meimei, para que a gente possa escrever com tintas novas. Histórias novas, histórias que vão trazer um futuro diferenciado para cada um de nós. Repensar então a nossa espiritualidade é nos dar conta que nós somos seres espirituais, perpassando um período material e não o contrário. Por isso Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, buscai primeiro o reino dos e todo o resto ser-vos-á acrescentado. Segunda proposta, para que a gente medite sobre a verdadeira vida, repensar a imortalidade. Porque ninguém morre, a gente não perde ninguém. Perder, a gente perde um livro. Eu posso vir para Maricai, perder o livro, deixar embaixo de algum lugar, mas as pessoas eu não perco, porque as pessoas desencarnam. O que isso quer dizer? Que elas permanecem vivas. E as pessoas me perguntam, aonde elas estão vivas? E nós respondemos, no plano espiritual. E onde é o plano espiritual, gente? Eu vejo gente apontando para cá, eu vejo gente apontando para cá, eu vejo gente apontando para cá, e eu respondo para vocês, o plano espiritual é aqui e agora. Porque é apenas a mudança de uma faixa vibratória. Quero amedrontar ninguém não. Mas já nos dizia Paulo, o apóstolo, lá em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1, todos nós estamos rodeados de uma multidão de testemunhas. Os espíritos estão aqui. Basta que tenham alguma afinidade com vocês. Espíritos queridos ou espíritos que ainda não se afinaram conosco. Então o plano espiritual não é lá, porque as pessoas, nosso lar é lá, o umbral é cá. Mas se são realidades que se interpenetram, se são realidades de substância vibratória diferente, não existe essas posições como se nós estivéssemos com uma estrela dos ventos. Existem realidades que se justapõem. Ninguém morre. Uma vez foram perguntar a Chico Xavier se você pudesse dizer algo para os espíritas, para que eles nunca esquecessem. O que você diria, Chico? A alma é imortal, porque o resto nós estudamos e aprendemos. Repensar a nossa espiritualidade. Nós somos espíritos. Repensar a nossa imortalidade. Nós não morremos, nós desencarnamos. Repensar a nossa fé. Eu estava com um copo na mão. Eu sempre atrapalho quem está gravando. O que é fé, gente? E muitos responderiam assim, acreditar. Tenho certeza que muitos acreditavam que o Flamengo, depois de ganhar de 8 do Maringá, hoje daria pelo menos de 5 no Botafogo. Aconteceu isso? E por quê?
Porque fé não tem nada a ver com acreditar. Acreditar é algo superficial. Pode ou não pode acontecer. E tem a torcida do time rival, a torcida do Vasco, que canta assim, eu acredito. E às vezes o Vasco perde. Porque ter fé não é acreditar, é confiar. E aí é diferente. Estou com uma jarra de água na minha mão. E vocês, pelo amor de Deus, não solte. Muitos pensaram assim, ele veio lá de Niterói para ficar fazendo gracinha. Se eu soltar essa jarra de água, o que acontece, gente? Alguém tem dúvida? E por que vocês não têm dúvida? Por quê? Vou guardar aqui, porque pelo menos... Agora todo mundo. Existe uma lei da física chamada lei gravitacional. Tudo converge para um centro de força. É isso? Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Certeza. Fé é certeza. Fé não é acreditar. O grande problema dos dias atuais é que a gente tem certeza em leis da física, em verdades que a gente já conhece há muito tempo, mas não tem a mesma certeza em Deus. Porque em Deus a gente quer acreditar. Se está tudo indo bem, estou contigo. Mas se as coisas começam, Covid, bolsas caindo, aí eu começo a desconfiar. É ou não é assim? A palavra fé, ela vem do hebraico emuná, que passa para o grego pistes, que vem para o latim fides. E fides não é acreditar, é fidelidade, é confiança, é ter certeza. Ter fé em Deus é ter certeza de que tudo nos acontece é da vontade de Deus. E aí a gente passa a entender que os nossos antepassados eram de uma sabedoria, porque eles diziam assim, não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Tudo que me acontece é da vontade de... E como Deus é justo, é bom, é misericordioso, tudo que me acontece é para o meu... Está vendo como eu nem preciso fazer a palestra? Vocês já sabem tudo. A tarefa de um palestrante não é falar do que ele sabe, é conversar com vocês. É extrair essa confiança de dentro de vocês. Eu vou mais um exemplo. O último. Resolvo pegar um ônibus para Itapiruna. Vou sair da minha casa meia-noite para comer o pão com mortandela. Porque Itapiruna é mortandela, tá, gente? Lá em Itapiruna. Vou sentar ali na cadeira e vou roncar. Fico com pena de quem está do lado. Alguém levanta e vai até o motorista e pergunta: você está bem de saúde? Você jantou hoje? Você fez os seus exames psicotécnicos? Alguém faz isso? Não, a gente senta na cadeira e dorme. E no outro dia de manhã, mamãe, o pãozinho está quentinho? Por quê? Porque a gente confia no motorista. E muitas vezes nós não confiamos em Deus. Ter fé é confiar. Quando a doença vem, obrigado, meu Deus, algo eu tenho que aprender com ela. Quando a dificuldade financeira vem, algo eu tenho que aprender com a dificuldade financeira. Mas quando está tudo bem, não espera a telha cair, gente. Você está com muito dinheiro, ajuda um pouquinho os outros. Você está com muito tempo livre, escuta um pouquinho as outras pessoas. Ah, mas fulano é chato. Aí diz Humberto de Campos, tanta gente que nos acha chato e que faz um esforço danado por conviver com a gente. Ah, nossa fé. A fé que a gente precisa ter certeza da bondade de Deus nas nossas vidas. Se nós estamos nos preparando para a desencarnação, nós precisamos reaprender a ter tolerância. O que é isso? Nós somos diferentes, a começar pela própria religião. Eu, quando estava vindo para Maricá aqui hoje, o que eu mais vi foi igreja evangélica. Nós somos diferentes, mas todos nós somos filhos de Deus.
Eu não posso colonizar o pensamento de ninguém. Eu preciso respeitar as pessoas do jeito que elas são. E para tanto, ao invés de muros que separam, eu vou precisar construir pontes. O nosso Brasil vive um fenômeno complicado, porque as pessoas hoje, antes de se conhecerem, já querem saber, será que é eleitor da direita ou da esquerda? Porque eu já faço o meu estereótipo, votou no B, não, votou no L. Vai precisar uma telha cair para eu poder cair em mim? Se votou no B, se votou no L, não importa. É um ser humano. E quando vota diferente de nós, que beleza, eu posso aprender com ela. Eu posso dialogar com ela. Eu posso conviver com ela. E Deus é tão sábio que às vezes, dentro da própria família, Ele coloca o marido e a esposa. Cada um vota em um. Às vezes eu vejo no Maracanã o marido com a blusa do Fluminense e a esposa com a blusa do Flamengo. Vão separar? Não, vão aprender a dialogar. Vão aprender a renunciar. Quantos maridos eu já vi mudando de time? É mais fácil ver a mulher. Mas o melhor é quando ambos não mudam de time e aprendem a respeitar. A minha esposa não torce nem para time, nem gosta de política. Estou lá convivendo com ela, e se não fosse ela, gente, eu sou uma pessoa complicada. Ela é um anjo na minha vida. A gente não casa, fica 30, 40 anos. Viver no mundo é esse processo de desenvolvimento de empatia. E hoje nós já estamos falando em alteridade. O que é alteridade? Eu te reconhecer não sob o prisma do que eu acho, mas do jeito que você é. Porque ela pensa diferente de mim. Que beleza. Jesus, quando contou a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor deixou 99 e foi buscar a que se perdeu. E colocou no ombro e trouxe de volta. A ovelha era branca ou era negra? Votou no L ou votou no B? A ovelha era transexual ou era heterossexual? Para Jesus não é importante quem era a ovelha. Para Jesus é importante a ovelha. Não vamos esperar uma telha cair para a gente cair em nós. Nós podemos despertar hoje, agora. Quinta proposta. Despertar em nós o sentido da solidariedade. Porque um dia nós vamos desencarnar, gente. E quando a gente chegar do lado de lá, São Pedro, o que é isso? Carteirada, eu sou desembargador. Abre a minha passagem porque eu quero ir direto para nosso lar. E por favor, chame o doutor Bezerra de Menezes. É assim? Se for, vocês me falam. Não é assim. Chico Xavier já dizia que do lado de lá, o que vai ser contado são as lágrimas que nós enxugamos. É o bem que nós tivermos feito. Então nós precisamos desenvolver solidariedade. Hoje a gente tem falhado tanto na solidariedade. Eu me lembro um dia que eu estava em São Paulo e tinha almoçado na família Mancini, num restaurante de massas. E comilão é sempre complicado, né? Porque quando sobra ele quer levar para casa. E aquilo seria a minha janta. O problema é que eu estava em São Paulo e moro em Niterói, a minha esposa. Como assim, Rafael? Você vai me fazer passar vergonha de entrar com um prato de macarrão dentro do avião? É claro. Custou caro pra caramba. Lembra daquele quadro? Tô pagando. No meio da rua, aproxima-se um mendigo. Mendigo não, né, gente? Um irmão nosso. Eu falei, deu ruim. Vai pedir meu macarrão. Mas é Gabriele, você é espírita. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E eu passando a bolsa para o outro lado.
E eu para ela assim, ele vai assaltar. Não, não vai assaltar. Não, ele não é vagabundo. Porque a gente quer validar. Não é? A gente precisa sempre validar a nossa indiferença. Ele chegou. É comida? Eu quase respondi assim, tem muita pimenta. Mas aí, que a gente está reencarnado nesse planeta não é à toa, né? Os que são médios, os que falam são ainda piores. Eu respirei, pedi ajuda ao Dr. Bezerra, Francisco de Assis. É comida, meu irmão. Leve e faça bom proveito. Aí a Gabriele, subiu umas 3 almas no umbral. Chegou a hora da gente ir embora. O rapaz correu atrás de mim. Eu falei, meu Deus do céu, agora ele vai me assaltar, porque agora eu não tenho mais nada para dar. Eu queria dizer para você que aquele pratinho de macarrão comeu eu, a minha esposa e o meu filho. Eu queria que você tivesse um domingo bastante feliz, porque o que sobrou para você comemos 3. Aí eu comecei a chorar. Aí eu percebi, ainda tem salvação. Porque as lágrimas lavaram o homem velho. Eu não sou solidário, mas posso aprender a ser. Falar aqui na frente é fácil. A gente decora uma poesia, a gente decora a questão do livro dos Espíritos, mas quantas telhas já caíram na minha frente para que nós chegássemos a essa conclusão? Sexto recadinho de geladeira. Voltar-se para Jesus. Porque hoje a gente não tem ido a Jesus, a gente tem ido a filósofos, a artistas da televisão, a jogadores de futebol e mais recentemente a políticos. Jesus tem ficado no segundo plano. Jesus está virando esquecido. Muitas vezes a gente fala de Jesus com os lábios. Gente, eu quase fui padre na cidade de Itaperuna. E eu me lembro de um texto de Isaías que foi trazido para o Novo Testamento, lá nas anotações de Mateus. Esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. E eu ainda hoje penso, como a gente fala de Jesus? Porque Jesus é isso, porque Jesus é aquilo, é a favor disso, é a favor daquilo. Eu preciso viver Jesus. Então, terminando, porque eu tinha 45 a 50, já são 52. Não esperem a telha cair. A telha foi a forma que o Espírito de Verdade encontrou de chamar a atenção. Porque se ele desse qualquer outro título, ninguém prestava atenção. Mas quando vê uma telha, epa, deve ser algo interessante. Era um texto profundo, falando do nosso compromisso com Jesus. E daí eu me lembro do Padre Zezinho, todo mundo deve conhecer. Quando em uma das suas mais belas canções, ele dizia assim, eu não vou cantar, porque se eu cantar, não fica ninguém aqui dentro. Mas dá para a gente declamar. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Uma telha? Não. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria. Eu desencarnaria. Eu iria para a vida verdadeira muito mais feliz. Muito obrigado e muita paz. Da sequência à nossa reunião, mas antes gostaríamos de agradecer muito ao Rafael, por excelente palestra. Muito obrigado. Vamos pedir agora ao Rafael faça o encerramento, por gentileza. Amigo Mestre Jesus, divina estrela que povoa o céu das nossas existências, nós chamamos
E agradecemos pela tua presença, através dos nobres amigos espirituais que estiveram conosco, que permanecem aos nossos lados. Deixa-nos agradecer pela beleza da vida, pela grandeza da proposta reencarnatória. Deixa-nos agradecer por nossas famílias, pelo nosso trabalho, de natureza material e de natureza espiritual. Deixa-nos agradecer pelo Espiritismo, que tem sido este caminho abençoado que nos leva até Ti. Abençoe a cada um de nós, que aportamos a esta casa espírita nesta noite. Abençoe os espíritos aqui presentes e todos aqueles cujos nomes se passam nas nossas mentes. Ó Mestre, dai-nos a Tua paz, porque sem Ti nada somos. Porque sem a Tua presença nas nossas vidas, nós não podemos construir a paz. Abençoe a casa espírita que hoje nos serve de abrigo, mas abençoe igualmente o movimento espírita de Maricá, seus dirigentes e todos os trabalhos que são elevados para a proposta do bem, do amor e da paz. Deixa-nos agradecer-te uma vez mais e pedir que fique conosco, envolvendo-nos nas suas vibrações amorosas, hoje, agora e sempre. Que assim seja.